Olá, tudo bem com você? Que bom estarmos juntos para darmos sequência ao nosso estudo do meu livro, A Vida sob Nova Visão. Hoje nós vamos falar do poder da fé. Eu sou o professor Wagner Klein, sou professor de Física, terapeuta holístico e você está no canal Sob Nova Visão. Bom, vamos lá, vamos ver assim a ideia que eu trago sobre fé aqui. Você pode concordar ou não, né? Mas acompanhe o meu raciocínio e veja o quão ele faz sentido para você. Capítulo 3, o poder da fé. Como já deve ter dito várias vezes a expressão tenha fé. Ou talvez já tenha ouvido várias vezes essa expressão dita por outras pessoas. Mas será que você parou alguma vez para pensar em seu significado? É bem provável que não. Mesmo porque nós ainda não sabemos cientificamente o que seja a fé. Mas sabemos, pelo menos, que quando temos fé em alguma coisa, essa coisa geralmente acaba acontecendo. É como ter certeza de que certa coisa vai acontecer e realmente ela acontece. Como se fosse uma premonição, um aviso ou algo parecido. E nos diremos então, geralmente de peito cheio, eu tinha fé de que isso iria acontecer. Bem, agora eu quero que você conclua comigo. Há um processo que se desenvolve aí? Pois do contrário estaríamos afirmando que tudo ocorreu por acaso. Com qual das versões você fica? Ou com qual das versões nós ficamos? Com o acaso ou com um processo? Então, você pensou numa coisa, achou que queria que aquilo acontecesse, acabou acontecendo. Isso aconteceu por um processo ou foi ao acaso? Então, é duas opções. Então, vamos lá. No dicionário, nós encontramos a palavra fé como sendo crença religiosa, primeira virtude teologal, representada pela cruz. O termo boa-fé, certeza de agir no amparo da lei, ausência de espírito doloso e sinceridade. Má-fé, intenção dolosa, perfídia. E ter fé, depositar confiança em algo. Veja que a fé tem uma relação direta com a verdade, com a virtude, segundo suas definições linguísticas. Como também a fé está associada à intenção das pessoas, à força de vontade, o que podemos associá-la a uma força motriz, que eu quero dizer, uma força propulsora. Algo que possa canalizar ou que possa conduzir o pensamento, o desejo, a vontade, a intenção. Já a representação da fé pela cruz está associada exclusivamente ao cristianismo, associada à ideia de que a total entrega de Jesus à sua causa do martírio da crucificação tenha sido o símbolo máximo da fé cristã. Daí segue-se a fé em santos, em operações e até em condutas ligadas à alimentação, vestimenta e etc. Outras religiões também usam diferentes símbolos para representar a sua fé, os quais são considerados símbolos pagãos pela Igreja Católica. Mas seja lá qual for o símbolo usado para a fé, seja cruz inserida em um triângulo ou em um hexagrama, pentagrama, tetrágono, triângulo,
círculos ou figuras compostas, elas funcionam como canalizadores da ideia fé. Eu disse, apenas simplesmente canalizadores. Veja que é um processo que eu estou explicando aqui, tá? Muitos são os relatos bíblicos de que, através da fé, se operavam milagres. Paulo de Tarso foi o grande precursor dessa ideia. Para ele, o mais importante num processo milagroso, principalmente o de cura, era a fé da pessoa no resultado positivo. Assunto que iremos discutir mais vezes. Em suas viagens pelos arredores do Mediterrâneo, Paulo de Tarso divulgou o cristianismo, acentuando o poder da fé. O dito popular, a fé move montanhas, já nos diz tudo. De forma simplória, a humanidade vem expressando o que é a fé. Se ela move algo, mesmo tão exagerado como uma montanha, é porque a fé é compreendida como uma força. Daí, se ela é uma força aplicada de forma consciente por alguém, então os seus resultados não podem ser interpretados como por acaso. Certo? Você concorda? Há, portanto, um processo envolvido. Um processo natural próprio de uma força, que desenrola quando a fé é aplicada para alcançar um objetivo. E daí eu chamo sua atenção para essa conclusão, ou essa questão. É a fé uma força? Mas o que é força? Então vamos falar um pouco de física. Muitos foram os personagens da história que falaram sobre o que seriam as forças. Quais as suas possíveis causas, como elas atuam, quanto valem numericamente, em qual unidade mensuramos suas intensidades, como nós as calculamos, etc. Quero citar aqui de início, talvez o maior sábio matemático da humanidade, Arquimedes de Siracusa, que viveu na antiga Grécia entre 287 a.C. a 212 a.C. Portanto, 75 anos. Ele disse, dê-me uma alavanca e um ponto de apoio e eu moverei o mundo. Parece exagero, é claro. Quem seria capaz de mover o mundo? Mas o mundo não se move. Provavelmente, ele já sabia do que o mundo se move, pois seus contemporâneos, Erastóstenes e Aristarco, pregavam que a Terra girava em torno do Sol, em órbita exterior à órbita de Vênus e à de Mercúrio. Mas sua célebre frase, citada acima, ele se preocupava na relação entre uma alavanca e seu ponto de apoio. Vamos recordar o princípio. A força F1, aplicada em um determinado ponto P da alavanca, de preferência numa das extremidades, multiplicada pela distância D1 até o ponto de apoio A, equivale ao produto da distância D2, que vai do ponto de apoio A até o ponto onde está o objeto a ser erguido, multiplicado pela força F2 do objeto, que é a esfera. A força F2 é o peso do objeto. F1 vezes D1 é igual a F2 vezes D2. Então é uma relação natural. Força vezes distância até o ponto de apoio é igual a força vezes distância até o ponto de apoio, de um lado e do outro da alavanca. Bom, quanto menor a distância do objeto ao ponto de apoio D2 e maior a distância D1 onde se aplica a força, menor será a força necessária para erguê-lo, a força F1. De posse desse conhecimento, Arquimedes ordenou que fossem construídas engenhocas capazes de erguer barcos inimigos ao passarem por sobre enormes alavancas submersas em canais localizados estrategicamente ao redor de Siracusa.
No decurso da história, outros pensadores como René Descartes e Wilhelm Leibniz acreditavam em uma relação direta entre a força e a energia envolvida no sistema, mais tarde compreendida como potência de uma força, que é, por definição, a energia consumida por unidade de tempo na realização de um trabalho pela aplicação de uma força. Portanto, força e potência são coisas diferentes. Potência é a energia consumida dividida pelo tempo gasto durante esse consumo. Coube a Isaac Newton a glória de descobrir o que realmente se define por força. A força F aplicada sobre um corpo, ela é diretamente proporcional à massa m desse corpo e a sua aceleração, a aceleração que ele adquire. F é igual a m vezes a. Em outras palavras, é a variação da quantidade de movimento que um corpo sofre por unidade de tempo. F é igual à variação de quantidade de movimento pela variação do tempo. Essa quantidade de movimento, ΔQ, foi antes desenvolvida por René Descartes. É o produto da massa de um corpo pela velocidade que ele possui, que é igual a m vezes v. E sua variação, ΔQ, é igual a m vezes ΔV. Mesma massa multiplicada pela variação da velocidade. Coube a Newton também explicar que as forças independem de estarem sendo aplicadas sobre um corpo através de uma alavanca ou qualquer meio material. As forças estão relacionadas a campos. Para exemplificar, o Sol atrai a Terra e a Terra atrai tudo que está sobre si através de seus campos gravitacionais. Essa força gravitacional, à distância, foi descrita por Newton como matéria atrai matéria na proporção direta entre suas massas e na proporção inversa ao quadrado da distância que as separa. Então, força é igual ao produto das massas dividido pela distância delas ao quadrado, vezes uma constante gravitacional. Essa constante gravitacional que Newton coloca, ela decorre das constantes, dos valores constantes que vão aparecendo nas outras equações que levaram a esta. Ele representa essa constante gravitacional pela letra G maiúscula. Mais tarde, Einstein, alterando o conceito deixado por Newton, propôs que a existência da massa altera o meio em seu redor, deformando-o. Como consequência dessa deformação, os corpos no entorno são atraídos. Nessa interpretação, a ideia de força dá lugar a interações entre campos, que são bem esclarecedoras quando explicadas aos campos elétricos e aos campos magnéticos. Fechamos assim o nosso ensaio sobre o conceito de força. Aqui no texto, caro leitor, a discussão dentro de um jargão científico próprio da física é proposital para os objetivos deste livro. A conclusão deste capítulo é que podemos entender a fé como uma força que é aplicada pelo nosso pensamento, sob certas condições emocionais, é claro, sobre qualquer objeto, material ou não. Interage à distância. Como está relacionada às emoções, está também formatada pela nossa crença, e que, por sua vez, está ligada à nossa cultura. Portanto, se desejarmos algo que nos pareça impossível, automaticamente nosso pensamento se bloqueia e não há nenhuma dose de emoção fundamental para o resultado desejado. O capítulo 4 nos fala amuletos e superstições. Chamamos por amuletos ao conjunto de objetos que são usados pelas pessoas que depositam neles
certa dose de confiança. Outras pessoas, porém, por uma questão cultural ou mesmo preconceituosa, chamam essas crenças de superstição. Segundo o dicionário, superstição é um sentido religioso baseado no temor irracional e na ignorância que se leva tanto ao receio de coisas fantásticas quanto à confiança em coisas ineficazes. Também definido por crendices, dedicação exagerada e não justificada. Veja só, todo símbolo religioso é uma forma de amuleto e está contido, portanto, no conjunto superstição, inclusive a poderosa cruz. O que falar disso? Há um bocado de coisas oriundas de várias civilizações, usadas em diversas áreas que poderiam se encaixar nesse conjunto de superstições. Isso é verdade, né? Você vê em todas as religiões, né, o uso de diversos artefatos, tal, todos eles embebidos de uma certa confiança que as pessoas dão e que se tornam então amuletos, né? São representações. Podem não ser objetos, pode ser desenhos, inclusive pode ser um mandamento, uma escritura, enfim, são coisas que estão ali no qual as pessoas depositam uma certa confiança, uma certa fé. Então, se tem um certo, né, confiança naquilo, as pessoas, aquilo acaba sendo dessa definição que está dada no dicionário, também entendida como superstição. Por exemplo, vou citar algo para você pensar. O uso dos placebos. Placebos são fármacos cujo princípio ativo não corresponde à necessidade do paciente ou mesmo nem constituem a fórmula. São, portanto, ineficazes. Mas, por incrível que possa parecer, algumas pessoas têm os sintomas do mal que lhes afligem atenuados ou até extinguidos ingerindo os tais placebos. Ué, então eles funcionam? A resposta é sim, não, ou talvez, né? Melhor, talvez. Aí vem a tal da fé mais uma vez. Aqui a fé assume um charmoso título de autossugestão. Um processo orgânico no qual o corpo reage como se estivesse sob a ação do fármaco verdadeiro, embora na verdade não esteja. De duas, uma, ou o placebo funciona, ou o corpo não precisa de remédio. Sabemos de relatos que até o câncer já foi curado em algumas pessoas através da autossugestão. Mas o que será então se o placebo não resolve? O que usaram para promover a autossugestão? Orações? Velas? Cruz? E não são todas essas coisas meras superstições ineficazes? Lembremos que há episódios na Bíblia nos quais Jesus afirma que as pessoas que foram até ele com suas enfermidades e se curaram, foram curadas por sua fé em Deus, no Pai, né? A fé no Pai as curou. Jesus ensinou o Pai Nosso, uma bela oração, talvez que já tivesse sido criada por João Batista. E não teria ensinado usar nenhum outro instrumento, só a prece. Senão a oração, né, para que as pessoas pudessem mobilizar a sua fé. Era através da oração que chegariam ao Pai. Então, se ele ensinou a orar e oração é superstição, devemos concluir que ele estava enganado ou enganando as pessoas, ou que ele não sabia o que dizia. Certo? Bem, eu não penso assim, e acho que você também não. O que está por trás disso tudo é que o que gera o estado de autossugestão é a fé incondicional na cura. E disso Jesus com certeza entendia perfeitamente. Mas, porém, o uso de velas, orações, amuletos, enfim, qualquer coisa que promova ou facilite a condução da fé deve ser levado em consideração, pois auxilia na criação do estado físico, biológico adequado para a autossugestão.
Em outras palavras, dependendo da cultura da pessoa, essas coisas facilitarão a ação da sua fé. Observe que dizer a um enfermo de forma arrogante que sua crença se trata de mera superstição é sem dúvida criar obstáculos para se chegar ao estado desejado da autossugestão. Tanto faz se a pessoa prefere rezar, dançar, usar um crucifixo ou uma estatueta, acender uma vela, um incenso, isso não importa. O que vale é criar um mecanismo, um conjunto de ações que crie o estado de autossugestão e mobilize sua fé. Uma fé incondicional na cura. O que importa é a fé. Mobilizar a fé. Dessa forma, os amuletos e as orações funcionam para a fé como as alavancas de Arquimedes. Vejamos o nosso primeiro esquema a ser memorizado. Indivíduo que tem as suas crenças, que permite a autossugestão, que levam à fé. E o que é a fé mesmo? Fé é uma força. Veja que nesses dois capítulos eu estou colocando a fé, né? Muitas pessoas falam, fé, eu tenho fé nisso, tenho fé naquilo, tenho fé nisso, tenho fé naquilo, a fé para mim é só religião. Então tem várias interpretações para a fé, que vai de acordo com a cultura da pessoa. Né? Cultura familiar primeiro, depois cultura na qual ela está inserida, enfim. E aí, portanto, a pessoa não precisa acreditar no que eu estou falando. Né? Mas se parar para pensar nessa fé, né? Eu tive fé naquilo e aquilo aconteceu. Esta fé é uma força interna, que tem que ser posta em ação, porque uma força, toda força realiza um trabalho. Então, essa fé vai realizar um trabalho, que é o que a pessoa está querendo. Não importa qual a natureza do trabalho, a fé vai realizar esse trabalho. Então, ela precisa ter uma crença incondicional naquilo que ela vai querer obter. Então, esse é o colocar a fé em movimento. Tá? E para isso, outras coisas nas quais ela acredita, que está lá dentro do conjunto de crenças dela, vão reforçar para que o melhor, o mais rápido, o melhor ela consiga tirar desse processo. Né? São as alavancas, que podem ser amuletos, pode ser a prece, pode ser diversas coisas. Depende daquilo que a pessoa realmente acredita. E isso foi construído dentro da pessoa. Né? Não é de uma hora para outra que a pessoa vai deixar de ter. Aquilo foi construído durante o desenvolvimento da criança. Então, se a criança tem, se a pessoa, quando criança, acreditou nos amuletos, aqueles amuletos serão as suas alavancas. Se a criança acreditou na vela, na reza, né, aquilo será a sua alavanca. A gente não pode descartar a crença que está arraigada na pessoa, porque aquilo vai potencializar a sua fé, vai ser a sua alavanca. Como disse o Arquimedes, eu uso a alavanca para diminuir a distância do objeto até o ponto no qual apoio a minha alavanca, basta eu aumentar a distância na qual eu vou colocar minha força, eu levanto o objeto, não importa qual seja o peso dele. Então ele está se usando numa ferramenta, que é a alavanca. E aqui então eu estou usando essa alavanca de Arquimedes para explicar a tal força que Newton mostrou para nós, que é a ação entre duas coisas à distância. Então a gente precisa reduzir essa distância ao máximo para que ela possa acontecer. Certo? Então, o próximo capítulo, próximo vídeo, a gente vai discutir o capítulo 5, religião e meditação, tá bom? E aí a gente vai sair com um segundo esqueminha nesse caminho aqui. Vamos falar de meditação, tá? E aí, portanto, fechar mais um grupo de entendimento em Vida sob Nova Visão. Deixa seu like. Se você não tiver inscrito no meu canal, se inscreva. Divulgue
Compartilha, faz esse favor, não vai te doer nada e você vai estar, de certa forma, contribuindo aí com esse trabalho que eu faço, tá bem? Vejo você no próximo episódio, nosso próximo vídeo. Tchau, tchau. E por somente alegria, Senhor.